Jesus chegou ao mundo com uma mensagem revolucionária: construir uma igreja para aqueles que mais precisavam. Tinha muita opressão, muita injustiça. Ele escolheu 12 apóstolos que predicaram sua palavra e que atraíram fiéis no projeto do Filho de Deus. Pessoas do povo, homens comuns. Dedicava-se a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos. O primeiro sucessor do fundador foi um homem que traiu. Séculos mais tarde, a Igreja Católica atravessou uma enorme crise de fé. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. Os crentes questionavam sua aproximação ao poder político e econômico e também a falta do apostolado. A mensagem de humildade não foi levada a um nível institucional. A voz de Jesus se perdeu. A grande maioria dos fiéis são pobres e vivem na pobreza. O que aconteceu com aqueles movimentos que tentaram recuperar os princípios de Jesus? Falar sobre os pobres, sobre os oprimidos. Ele foi à montanha, foi à guerrilha, ele foi guerrilheiro. A igreja teve um papel determinante nas torturas, assassinatos e na morte de militantes católicos que a incomodavam. Será que o Papa Francisco vai poder recuperar o espírito dos princípios de Jesus? Será que vai conseguir fazer com que os fiéis voltem a acreditar na igreja? Segundo os estudiosos, nos últimos tempos, muitos fiéis abandonaram a igreja. Qual foi o motivo desse afastamento? Que críticas se fazem sobre a fé dela? Através da sua história, o catolicismo atravessou muitas crises que provocaram conflitos profundos no interior da igreja. No México, os fiéis diminuíram de forma dramática, que vai muito além do que as estatísticas falam. O Brasil é o caso mais importante. Nos anos 80 do século passado, ainda tinha quase que 90% de católicos. E hoje se fala que tem 59%. Houve uma queda impressionante. A América Latina é uma região que tem uma enorme polarização. Tem setores muito ricos, muito ocidentalizados, muito insensíveis diante dos grandes problemas sociais e tem uma grande massa empobrecida. Tante come quello delle migrazioni è molto presente nel sottolineare le crescenti disuguaglianze sociali nel mondo. Oggi l'1% della popolazione del mondo possiede quanto il restante 99%. Um dos aspectos centrais e que se pede à igreja é a dimensão social. Isto é, a ajuda aos pobres, ajuda aos marginais, os direitos humanos, o assunto dos migrantes, o assunto dos velhos, dos jovens, das crianças, do trabalho. Segundo alguns especialistas, Jesus manteve um princípio fundamental: criar uma igreja para os homens e mulheres mais desprotegidos. Mas quem eram seus discípulos? Quem enxergou neles o Filho de Deus? Eles eram especiais? Parlare degli apostoli è una cosa semplice ma complicata ancora. Le uniche notizie che abbiamo degli apostoli sono nei Vangeli. Tutto quello che si racconta della loro morte, della loro vita, è legato alla tradizione e normalmente alle leggende. Se a gente prestar atenção na chamada do Senhor a cada um deles, vamos perceber que eles eram pessoas do povo, homens comuns. Pertenciam a diferentes partes daquilo que era a sociedade judaica daquela época. Ele escolhe primeiro como uma espécie de alunos, discípulos, seguidores. Erano uomini del primo secolo d.C., palestinesi, giudei, di professione pescatori. Será que Jesus os escolheu porque eles eram um exemplo a ser seguido? Esses escolhidos eram especiais porque muitas vezes eram considerados pecadores. No caso de Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era visto como uma pessoa
de índole má, uma pessoa que se dedicava a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos. Pedro traiu 3 vezes a Jesus. E no Evangelho se narra isso. É uma loucura da perspectiva de uma instituição contar que o primeiro sucessor do fundador era um homem que traiu. Existem outros casos, por exemplo, o apóstolo Tiago, o padroeiro da Espanha. Ele também era um homem de temperamento muito forte, até ficou conhecido como filho do trovão. E é exatamente por esse temperamento que muitos falavam que ele era muito forte. Jesus levou sua mensagem a todos os homens e mulheres de fé. Por que esses homens escolheram seguir Jesus? Os apóstolos eram pessoas como nós, que encontraram a Jesus e se apaixonaram. Mas eram homens como nós. Eles não eram super-heróis ou alguma coisa do tipo. Eles tinham fraquezas como nós. Por que os discípulos de Jesus decidiram seguir o Filho de Deus? Por que aceitaram pregar a palavra di Deus? Gli apostoli seguirono Gesù perché Gesù, anche lui era ebreo, che è molto religioso, educato nella tradizione dei padri e nella religione giudaica, però il suo messaggio fu così dirompente che ebbe un seguito abbastanza che sconvolse parecchio l'ambiente dell'epoca perché fu di fatto rivoluzionario. A luta de Jesus foi contra toda uma estrutura que era opressora, porque lá existiam escravos, pessoas sem emprego também, ou pessoas que cobravam os impostos e que não pagavam todos os impostos. Jesus era contra isso, contra a acumulação. Essa foi sua luta. A relação dos governadores romanos com os habitantes de Judeia teve altos e baixos. Foi uma relação de desconfiança mútua. Durante essa época, os judeus se rebelaram muitas vezes contra os romanos e os romanos acabavam com essas rebeliões com mão firme. Houve muitos mortos. Muitos foram crucificados. Era o que os romanos costumavam fazer. Se quisermos abstrair, tentar encontrar uma mensagem entre todas as coisas que se falam que Jesus disse, Jesus parece um inconformado, um homem que está contra a dominação romana, mas acima de tudo contra determinadas injustiças que atualmente podemos ver, que podemos ver no âmbito social. Como foi a aceitação dos estudiosos da época da mensagem crítica de Jesus? Como agiram diante dos seus ideais revolucionários? A mensagem de Jesus acabou criando tensão em círculos sacerdotais, já que muitos dos seus ataques eram dirigidos precisamente às práticas que, segundo Jesus, tinham desvirtuado o espírito do tempo. Ele criticava fortemente a administração da sua época e o que ele disse? Vocês não fazem o que vocês falam. E eu tenho que escutar pessoas falando que bonito teria sido viver na época de Jesus e dos primeiros apóstolos. Eu sempre pergunto, você teria optado por Jesus? As pregações de Jesus chocaram muito na antiguidade. Por isso pode-se dizer que eram perseguidas. Também porque Jesus usava sempre o paradoxo. Ele foi um homem, por isso falava coisas que nos interessavam, coisas que entendíamos. Mas, ao mesmo tempo, a solução que Jesus oferece é a solução divina. Então, tem que chocar, porque se não chocar, pode-se dizer que não cumpre com a missão. Os textos bíblicos revelaram que a morte de Jesus desconcertou os apóstolos, porque eles ficaram se perguntando qual tinha sido o sentido da sua missão.
Quando um grupo perde seu líder, esse grupo pode se desintegrar ou pode continuar. Geralmente, quando um líder é um bom dirigente, consegue seguidores. Na verdade, nos evangelhos se diz que Jesus tinha 120 seguidores, 72 discípulos, dos quais capacitou 12 para enviar à frente. Enviar à frente em grego significa apostólio, após mensagem. Distelo, enviar, mandar. Gli apostoli seguirono Gesù per tutta la Palestina dell'epoca. Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. Qual foi a mensagem que eles levaram aos povoados da antiguidade? O apostolado da igreja coincidiu com sua mensagem e com os princípios da sua evangelização? Um dos assuntos mais controversos, quando se faz uma análise histórica ou crítica da igreja, é até que ponto a instituição chamada de igreja levou uma mensagem cristã, vamos assim dizer, de amor ao próximo, e até que ponto se afastou dessa mensagem. Gran parte di quelli che pensano alla Chiesa fanno questo confronto tra ciò che la Chiesa è di fatto e ciò che sta alla sua origine, per esempio la predicazione di Gesù. E questo costituisce uno dei termini fondamentali del problema. Se estivessem aqui, tanto Cristo quanto os apóstolos iriam pensar que a fé que se vive atualmente foi entendida de uma forma equivocada. E, infelizmente, cada pessoa faz suas próprias interpretações das palavras que estão retratadas na Bíblia, tanto de Cristo quanto dos apóstolos. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. No ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. E numa das suas primeiras homilias, ele falou o seu desejo. Eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Será que foi uma coincidência ou se tratava de uma tentativa da igreja de recuperar a mensagem que veio das origens e de atrair mais membros? A chegada de Francisco ao pontificado foi uma surpresa, não é? O primeiro papa latino-americano jesuíta. Ele chegou, eu acho, como um produto da profunda crise que a Igreja Católica está sofrendo. Na sua primeira homilia, pronunciou a frase que se tornou a frase central do seu pontificado. Uma igreja pobre para os pobres. Não quero príncipes na igreja. Ele fez uma crítica a todos no clero que se sentem superiores e vivem como príncipes. Não é verdade? Enquanto que a grande maioria dos fiéis são pobres e vivem na pobreza. Esse princípio do apostolado de Francisco, aproximar a igreja daqueles que mais precisam, também foi o conceito-chave para a teologia da libertação, um movimento religioso que no século XX atraiu adeptos e inimigos. Mas um setor da igreja o considerou perigoso. Quais foram os vínculos com a guerrilha? Existiram padres armados e alguns membros do Vaticano queriam o final imediato desse movimento. Muitos dos colaboradores do Papa asseguram que seu labor está orientado aos mais pobres na busca por uma igreja inclusiva e afastada do poder e da riqueza. A igreja apoia, e eu me lembro quando Bergoglio era nosso bispo em Buenos Aires. E quando ninguém reparava nas favelas, o governo não reparava nas favelas, a sociedade não reparava nas favelas. A única pessoa que dava apoio para que os projetos fossem realizados era o nosso bispo de Buenos Aires. Para muitos especialistas, essa perspectiva do Papa Francisco é a herança de um movimento revolucionário que convocou aqueles que procuravam uma forma nova de serem apóstolos, a teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento que acontece sobretudo na América Latina, depois de um acontecimento importante e separativo na Igreja, que foi o Concílio do Vaticano II, que começa com João XXIII, em 1962, e que continua
com Paulo VI, e que vai ter uma ratificação muito forte em Medellín, na Conferência de Medellín, que foi na América Latina. E foi onde se trataram os problemas próprios da América Latina. Eu estive desde o começo, quando foi menosprezada a reunião de Medellín, quando todos os bispos da América Latina vieram. E vivemos muito intensamente o que aconteceu, que foi falar com os pobres, com os oprimidos, e assuntos que nunca tinham sido considerados na igreja. Segundo os defensores deste movimento, o objetivo principal era o de recuperar o trabalho apostólico dos seus sacerdotes. Era o de fazer aquilo que Jesus transmitiu. Il pensiero dell'America Latina si basa su un principio fondamentale che è il concetto di Chiesa come popolo di Dio. E non mentre la teologia tradizionale identificava la Chiesa con la gerarchia, mentre la teologia della liberazione riporta tutto al principio evangelico, e cioè che la gerarchia è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa, non accanto alla Chiesa, non sotto. E i vescovi non sono la Chiesa. Quando parla un vescovo, non è la Chiesa che parla, ma è un vescovo che esprime il suo pensiero, magari in comunione con tutti gli altri vescovi. A teologia diz: acompanhemos primeiro os pobres para levar a eles uma mensagem de cura, de libertação, que fala que todos somos irmãos. Algo simples como isto: se somos todos irmãos e irmãs, não pode haver explorados nem exploradores. Não é possível que tenha pessoas ricas e pobres. Esta é a pergunta que percorre a história do cristianismo. Mas como? Jesus não era pobre? O que significa estar com os pobres? Esse caminho se estende por todo o território da América Latina e tenta focar no nosso momento atual, porque o reino dos céus não é algo que esteja longe, é algo que está aqui e agora. E também foca nas condições estruturais. Essas pessoas que vivem e sofrem as angústias, a injustiça social, a fome, a violência, exigem respostas concretas por parte do Evangelho. Segundo os testemunhos daquela época, o trabalho apostólico dos sacerdotes, sua mensagem e seu trabalho social foram bem recebidos pelos fiéis. Essa teologia foi muitas vezes vinculada com movimentos e com uma teoria e metodologia marxistas. A Igreja Católica, o catolicismo no geral, vinha de uma tradição anticomunista, mas também da convivência com os poderosos. Nos seminários se falava muito sobre jovens inquietos que liam o marxismo, que tinham essa perspectiva latino-americana do marxismo, não é? Não é uma perspectiva soviética, uma perspectiva ortodoxa do marxismo europeu. É um marxismo adaptado às circunstâncias latino-americanas, reconhecendo algumas coisas positivas e, claro, criticando no marxismo o ateísmo e o materialismo. Mas por que essa tarefa pelo bem comum foi considerada uma ameaça por alguns setores da própria Igreja Católica? Essa perspectiva inclusiva teria gerado discórdias e enfrentamentos na congregação eclesiástica? Karl Marx, certo, parlerebbe di Dio come di una creazione umana, scopi consolatori. Lui parlava della religione come oppio del popolo. Il marxismo era diventato anche il principio di una costruzione statale, quella sovietica, dove si predicava ufficialmente l'ateismo e si perseguitavano le chiese, quindi si perseguitava anche la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica. Sem sombra de dúvidas, tem a mesma afinidade eletiva que o cristianismo. Eu explico. O cristianismo quer a liberdade do seu crente, do oprimido, do pobre. Promete o reino dos céus. O comunismo é assim com o trabalhador. Também a diferença é que o comunismo promete isso aqui e agora com a revolução. Não tem pessoa mais cristã que um comunista, mesmo que se negue isso. Come cattolico io mi sono sempre sentito
spinto a diventare comunista nel senso letterale della parola, cioè a volere una società senza classi, senza sfruttamento, senza oppressione, eccetera. Aquilo que causa tensão no cristianismo é o ideal de pobreza contra as riquezas. O que acontece é que o ideal de pobreza também não é tão simples de encontrar. Não é fácil encontrar um ideal de pobreza. Não podemos pensar em Jesus como revolucionário que veio implantar o comunismo na antiguidade. É assim, sim, Jesus teve um ideal de igualdade maior, mas ele também teve seus limites. Ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele também respeitava hierarquias. Por que uma ideologia que para muitas pessoas se aproximava da mensagem de Jesus e dos seus apóstolos provocava tanta resistência? Segundo os seguidores da teologia da libertação, a mensagem devia respeitar a identidade dos destinatários. Por isso, para a língua de cada lugar que visitavam, da mesma forma que os apóstolos fizeram. Um dos lugares onde esse foco religioso ficou claro foi no México, no estado de Chiapas, através do trabalho do bispo Samuel Ruiz. Foi o bispo de Chiapas que ficou conhecido durante muitos anos pela defesa dos direitos dos indígenas. Ele não era apreciado pela alta hierarquia eclesiástica do México. Ele contou como se converteu. Um dia ele foi fazer uma visita pastoral que os bispos fazem. E então um indígena se aproximou dele e pediu para ele não voltar mais. E ele, surpreso, perguntou o motivo, por que ele não deveria voltar. E o indígena lhe disse que o fazendeiro pediu o dobro do dinheiro para que pudessem atender o bispo. E eles explicaram que já tinham que pagar muito dinheiro ao fazendeiro. E com o bispo lá, eles tinham que pagar mais. Então era melhor que ele não voltasse. Nesse momento, Samuel Ruiz começou a tentar entender e percebeu que os indígenas estavam sujeitos a condições de exploração. Ele aprendeu a língua dos indígenas, ficou do lado dos indígenas e desenvolveu uma versão da teoria da libertação, que é a teoria indígena, que faz parte daquilo que se explica no Concílio Vaticano II. Ele explica que o evangelho tem que se inculcar na cultura do povo com o qual vai se trabalhar. Na sua visita ao México, o Papa Francisco esteve em Chiapas e visitou o túmulo de Samuel Ruiz. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. Qual foi a repercussão desse gesto papal? Isso, de alguma forma, foi uma crítica à hierarquia mexicana e aos setores importantes da hierarquia, não é? Que deixaram de lado o modelo pastoral como aquele que praticava o Samuel Ruiz. Mais do que as ideias compartilhadas, será que os sacerdotes da teologia coincidiam nos seus pontos de vista sobre qual era a melhor forma de realizar o trabalho evangelizador? Por que alguns teólogos acreditam que os sacerdotes da teologia da libertação não concordavam entre eles? Será que existiram posturas irreconciliáveis que chegaram a colocar em risco a vida dos seus membros? Nesse último século, a Igreja passou por uma grande crise interna que causou a partida de uma enorme quantidade de crentes, já que eles queriam uma maior coerência entre o que se dizia e o que se fazia na instituição. Ao longo de toda a história existiram homens, mulheres, laicos, freiras e sacerdotes que realmente acreditaram na mensagem e que a realizaram. Mas, do meu ponto de vista, essa não foi a mensagem da igreja institucionalizada. Na Colômbia, surgiu a figura de Camilo Torres, um sacerdote que despertou posturas opostas nos diferentes influentes da igreja por causa do seu trabalho apostólico. Camilo Torres foi um padre que estudou sociologia. E, obviamente, ele percebeu a injustiça que seu país estava vivendo e ele queria mudar isso. Ele percebeu que ele era um instrumento da mudança. Praticou alguns modelos de cooperativismo, em especial aquele que conhecemos como ação comunal. Mas parecia que seus superiores não o olhavam com bons olhos.
Como se Cristo não tivesse se comprometido com a causa social. Que paradoxo. E aos poucos ele percebeu que não tinha alternativa. Ele foi à montanha, foi à guerrilha, ele foi um guerrilheiro. Ele era um padre guerrilheiro, um padre que optou pelas armas. Para ele, essa seria uma forma de exercer o evangelho. E isso foi, bom, um elemento muito brusco e muito forte para o resto daquilo que nós podemos chamar de esquerda na igreja, na América Latina. A violência a favor da justiça social foi, desde o ponto de vista de vários crentes, uma contradição. Diversos padres da teologia da libertação se pronunciaram sobre esse assunto. Entre eles, o sacerdote argentino Carlos Mujica. No ano de 67 ou 68, apareceu com muita força o nome de um padre que já estava comprometido com os movimentos sociais, com os padres operários. Ele é Carlos Mujica. Ele tinha um vínculo muito interessante com alguns jovens do Colégio Nacional de Buenos Aires, e foi assim que ele ficou conhecido entre os grupos de jovens que estavam saindo da tradição da ação católica e que se dirigiam a uma vocação mais revolucionária. Inclusive, esses jovens, influenciados por Mujica e pelo ambiente que existia na América Latina, fundaram o grupo ativista Camilo Torres, que se trata de um grupo de leituras e de ação social. Qual era o posicionamento de Carlos Mujica diante do uso de armas? Será que ele considerava que a violência era válida na hora de tornar realidade um projeto religioso? Quero pedir perdão, porque eu me sinto responsável por esta onda de violência que hoje existe em nossa pátria. Por minha covardia, por minha indiferença, por minha falta de comprometimento, porque eu não soube seguir você, Jesus Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Tinha um programa famoso dos anos 70 ao qual Mujica foi convidado. Lá ele falou sobre a violência. Ele definiu que era violência institucional. Violência é aquilo que meus irmãos da favela sofrem todos os dias. Eles não têm trabalho, eles não têm onde morar, eles não arranjam trabalho porque moram na favela. Essa é a violência cotidiana. Mujica também falou dessa violência nesse programa. Eu não concordo em tirar a vida de outro cristão, ele também disse. Eu entendo perfeitamente as pessoas que dão a sua vida por outras. No ano de 1968, Mujica viajou a Paris, na época do Maio Francês. Lá, ele entrou em contato com os padres operários e, quando voltou, ele começou o movimento de sacerdotes para o Terceiro Mundo. Seu trabalho foi feito nas favelas mais pobres. Isso deu origem aos padres das favelas. Eu acho que devemos ajudá-los a ajudar. Seu apostolado foi silenciado com seu assassinato. Ele sobrevive naqueles padres operários, nos padres das favelas que estão retomando muito a ideia de Mujica. Aqueles que estão nas favelas, que estão nos assentamentos, aqueles que vivem com as pessoas pobres. Eles são muito importantes e são muitos na Argentina. Desde Carlos Mujica e seus companheiros até a atualidade, nós padres vivemos nas favelas e organizamos uma vida junto às pessoas da igreja. Por isso, nós insistimos, eu que faço parte da equipe de pastoral dos sacerdotes nas favelas mais pobres, nós insistimos que... Para mim, Mujica Ele é a figura mais emblemática. É também nosso guia espiritual e nosso mártir. Desde que chegamos no seminário, sentimos que ele é nosso exemplo. E eu quero ressaltar muitas coisas. Para mim, Mujica teve uma grande paixão pela igreja. E também teve muita paixão pelo momento no qual ele teve que viver. Para mim, esses são dois valores que um padre tem que ter. Qual foi o destino dos outros líderes da teologia da libertação? Quero falar de um caso concreto de uma amiga teóloga do Brasil, Ivone Gebara. O Vaticano a repreendeu por ela ter anunciado a teologia da libertação. Silenciaram ela. Não a deixaram falar durante 2 anos. Não a deixaram falar em público. Nem dar conferências, nem escrever nada. Para os estudiosos dessa doutrina, a pressão da igreja tradicional pôs em xeque esse movimento. Será que foi isso que determinou sua completa desaparição? A teologia da libertação não pôde continuar porque foi enormemente reprimida. Em primeiro lugar, porque representava um perigo para os poderes. A igreja é um poder e teve um papel determinante na repressão, na perseguição, tortura, assassinato e morte de militantes católicos que a incomodavam.
Tem grupos dentro da Igreja Católica que não aceitam a teologia da libertação porque ela gera outro tipo de estrutura. Uma estrutura que se foca mais nas comunidades, uma estrutura onde vão se escutar as vozes dos pobres e também das mulheres. O cardeal Ratzinger, que foi um grande conselheiro do Papa Wojtyła, João Paulo II, e que se encarregou da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o novo nome da Inquisição. Ele começou a desmontar aos poucos a teologia da libertação. Em Roma, conseguiram encontrar a melhor forma de desmontar a teoria da libertação, porque ela não era conveniente para o Vaticano. Então, eles nomearam bispos, todos esses padres teólogos da libertação. A melhor forma de silenciá-los era dando a eles uma mitra. Para os fiéis praticantes e sacerdotes da igreja, era obrigatório mudar a realidade dos mais desprotegidos. Será que os fiéis acreditam em palavras que Jesus nunca disse? Até que ponto os textos bíblicos foram alterados? Qual é a verdadeira intenção dessas mudanças? Qual é a verdadeira palavra de Deus? Segundo estudiosos da Bíblia, os textos originais teriam sido modificados com o passar dos séculos. Então, qual foi a verdadeira mensagem apostólica que foi dita aos discípulos do Filho de Deus? Era uma mensagem de inconformidade, resultado de um presente que era como o nosso presente incômodo. E foi lá que levaram a mensagem que falavam que era de Jesus. Os textos foram escritos por discípulos diretos ou por pessoas que não conheceram a Jesus. Foram tradições orais. Temos que lembrar que os textos foram posteriormente editados. Algumas pessoas agregaram mais coisas. Isso explica as contradições e as divergências entre os diversos textos. Se eu olhar o Jesus de Lucas e o Jesus de Marcos, eu vou ver que eles são muito diferentes. Em Lucas, Jesus está tranquilo quando vão buscar ele e pensa que esse é seu destino. Ele fica tranquilo e ele é um homem impassível, forte. Ele é o Filho de Deus, ele não tem medo. Mas nos evangelhos de Marcos, Jesus está assustado. Ele pede para seu pai que o ajude. A Igreja Católica sabe disso. Por isso, sempre que vai se ler um evangelho, a liturgia fala: esse é o evangelho segundo São Marcos. Segundo São Lucas. Por quê? A Igreja sabe. Por isso é que a fé da Igreja Católica é apostólica. Porque acredita no que falaram os apóstolos. Não tanto no que Jesus disse, já que essa mensagem chegou por meio da interpretação dos apóstolos. E são os discípulos dos apóstolos que começaram a escrever esses textos. Nem sequer foram os apóstolos. Nós, os historiadores, dependemos de textos. E os textos foram copiados várias vezes. Os textos originais dos evangelhos foram escritos em aramaico. E os textos que nós temos estão em grego. E os primeiros textos que temos são do século IV do Codex Sinaiticus. Então a voz de Jesus se perdeu. Atualmente isso é um problema, porque consolidar a religião numa voz perdida é algo complicado. Quem interveio na redação dos textos bíblicos? Como foi que os estudiosos da Bíblia explicaram as modificações e as contradições que estão no livro sagrado? Como se conseguiu chegar a um texto comum? Qual foi o motivo? Constantino imaginava o cristianismo unificado, uma só fé. Quando ele emerge, se percebe que em cada região os cristãos pensavam que o cristianismo era diferente. Não há um cristianismo, há muitos cristianismos. Por isso, Constantino se vê obrigado a chamar a um concílio, o primeiro concílio de Niceia, para falar com os bispos e pedir a eles que cheguem a um acordo, porque precisavam de uma fé para o império. E era necessário decidir como era Deus, se Jesus era igual a Deus, se ele foi criado, se ele foi gerado. E tudo isso pode parecer para nós historiadores algo excessivo. Mas naquela época se tratava de uma questão política, porque aquele que tem a fé certa é aquele que administra a igreja, que administra os dízimos, que administra o vínculo, é o interlocutor privilegiado. Na primeira geração, depois de Jesus, já existia uma diferença de interpretação da mensagem. E tinham muitos textos, assim como muitas pessoas interpretando eles.
Por esse motivo, 4 séculos depois, no ano 325, no Concílio de Nicéia, se faz uma depuração de 72 evangelhos. E no século IV se discutem destes 72 quais seriam revelados e quais não. E por critério dos bispos da época e por ordem de Constantino, eles escolheram só 4. Os evangelhos que foram descartados ficaram conhecidos como evangelhos apócrifos. Para muitas pessoas, os textos descartados são considerados evangelhos proibidos. Os evangelhos apócrifos não são evangelhos proibidos. São evangelhos que não foram utilizados porque acredita-se que aquilo que eles falam já está dito em outros evangelhos. I Vangeli apocrifi sono stati esclusi dal canone per l'eccesso di divino che c'è in essi, perché abbondano di miracolismo e miracoli banali. Gesù che per esempio ad un bambino che gli fa un dispetto lo fa morire, poi la Madonna lo sgrida e lui lo risuscita. Era il sistema delle favole dell'epoca, insomma. Sono stati esclusi e sono stati accettati i 4 Vangeli più antichi e più sobri. Todos os textos que conhecemos, os evangelhos, os atos, as cartas de São Paulo, estão construindo uma identidade, estão construindo uma religião. Eles não vão falar o que atualmente consideramos a verdade. Não são historiadores, não são antropólogos, são guardiões da fé. Qual é o trabalho apostólico das pessoas da igreja? Qual é a mensagem que eles transmitem aos crentes? Quais são as possibilidades reais que Francisco tem de conseguir realizar sua missão? Será que o Papa Francisco vai conseguir recuperar os fiéis que abandonaram a igreja? Ou sua missão está condenada ao fracasso? O trabalho apostólico é, para os estudiosos, um dos princípios da fé. Recuperar a ação apostólica e ficar perto dos mais pobres é um dos princípios que o Papa Francisco considerou como um eixo do seu papado. Transmitir, levar a mensagem àqueles que mais precisam, é um fundamento-chave do catolicismo. Qual é o posicionamento de Francisco diante das ações da sua igreja? A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados, que não tem outra coisa senão sua pobreza. Aonde a igreja vai em termos apostólicos, evangelizadores, acho que estamos numa etapa muito interessante. Para criar um maior pertencimento à igreja, à comunidade, um maior comprometimento, como nos pede o Papa Francisco, com aqueles que são mais pobres e com essas pessoas que vivem, como eu costumo dizer, fazendo jejum forçado porque não têm condições de ter uma casa, um trabalho. Francesco è il primo papa del mondo globale. Non è nato in un villaggio bavarese, in un villaggio polacco, non è cresciuto in una piccola città italiana. Viene da una megalopoli di milioni di abitanti come Buenos Aires, in cui ci sono tutte le situazioni sociali, in cui sono presenti tutte le religioni. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E quindi Francesco conosce bene il pluralismo del mondo contemporaneo e al tempo stesso, quando lui parla delle situazioni sociali di emarginazioni, non lo ha letto nei documenti, ma lo ha conosciuto da vicino visitando le villas miserias de Buenos Aires. Francisco tem uma cultura diferente. Ele tem uma cultura que quer muita gente na igreja. Ele quer todo mundo na igreja. O Papa Francisco falava que a igreja tinha que ser como os hospitais de campanha. A igreja tinha que ser o lugar que foi nas missões jesuítas, que era o centro de vida e das
famílias e das pessoas. E eu acho que temos que conseguir isso. Se não conseguirmos isso, vamos estar em dívida. E isto é porque ficamos pequenos. Nós nos conformamos com um simples culto. Se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa. A perspectiva católica, historicamente, é sobre como se vive a fé dentro da sociedade, na realidade que tenho que viver. Então, a religião está expressada, sobretudo, nas ações que têm a ver com compromisso social, onde você pode alcançar o reino dos céus. Eu sempre me surpreendo vendo as visitas que ele faz. Pode ser na Bolívia, nos Estados Unidos, onde ele já visitou algumas cadeias, algumas penitenciárias. E ele falou com sanguinários, com assassinos, com pessoas que realmente cometeram crimes desprezíveis. Mas ele lhes pediu, por favor, não esqueçam di rezar por mim. Papa Francesco vuole una Chiesa che non sia compromessa con il potere politico e con il potere economico. Vuole una Chiesa di testimonianza, in cui i fedeli testimoniano lo spirito del buon samaritano e in cui la Chiesa come struttura non si comporta come un ufficio di dogana che dice tu puoi entrare e tu devi stare fuori. È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Será que ele vai conseguir realizar sua ação revolucionária? Será que vai poder enfrentar aqueles que se opõem às mudanças? Qual é sua estratégia para tornar realidade no século XXI a igreja que Jesus pregou?